Família, se você é aluno já e está vendo essa aula dentro da área de membros e está achando estranho o cenário ou a forma como está, não se preocupa. Eu não estou gravando no estúdio porque essa aula ela vai para o YouTube. E se você está vendo dentro do YouTube, prazer, meu nome é Lucas, sou especialista em investimentos, sou professor de CPA 10, CPA 20 e CEA e o meu compromisso é com a sua aprovação. Beleza, por que eu estou gravando essa aula? Agora, né, no dia 3/3 de 2025, foram atualizadas algumas matérias da Ambima. E eu vi muitos alunos e vi muitas pessoas que nem são alunas diretamente minha, preocupadas, querendo saber o que ia cobrar, se ia ficar mais difícil, se já era aquela mudança que está programada para 2026. E relaxa, não é nada disso. Na verdade, foram acrescentadas duas aulas, e são duas aulas teoricamente simples. Primeiro, porque entrou uma parte do código de conduta, você vai ver que o código de conduta, tendo ali um bom senso, você vai conseguir acertar as questões, porque ela está preocupada não só na parte da certificação, mas também da sua postura como profissional, da sua ética, como vai ser ali o seu dia a dia. Então ela traz alguns princípios para a gente. A outra matéria que foi incluída é criptomoedas. E criptomoedas já faz parte ali do dia a dia, da convivência de várias pessoas. E você que trabalha no mercado financeiro ou pretende trabalhar no mercado financeiro, precisa dar uma atenção especial para esse tópico, beleza? Não só por você como profissional, mas com certeza cada vez mais você vai ver no seu trabalho surgir dúvida dos clientes, beleza? Então, sem delongas, bora matar essa matéria, porque eu vou disponibilizar de forma gratuita para vocês, porque não precisa temer, não precisa de terror. Tem gente que está aumentando o preço do curso, ou vendendo essas aulas. Enfim, vou dar aqui de forma gratuita e pode ter certeza que é um material com qualidade, da forma que vai cair no dia da sua prova. E a única coisa que eu te peço é dar uma moral aí no like, já vai se inscrevendo e comentando aí na confiança e bora para aula, beleza? Como eu falei, meu nome Lucas Brito. Vamos ver aqui o que a gente vai falar. Uma das matérias que vão ser incluídas agora nas provas, a gente já vai começar a ver algumas questões, vai ser o Código de Conduta Ética da Ambima e a preparação para a certificação. Eu acredito que vai ser de 1 a 2 questões, beleza? Então você que já estava se preparando, não precisa ficar desesperado. Não vai ter um peso tão grande na prova, beleza? Porém, se a gente acertar, melhor ainda, né? O foco aqui é tirar 100% da prova, e não só os 70%. Então, eu fiz esse material, ele visa preparar você para a nova matéria sobre o Código de Conduta da Ética da Ambima. Ela será cobrada a partir do dia 3/3 de 2025, nas provas e nas certificações. Aí o que acontece? No decorrer do tempo, a gente tendo ali mais questões, eu sentindo a necessidade de atualizar esse conteúdo, aí eu gravo no cenário que vocês estão acostumados e subo para a área de membros, beleza? Mas acredito que não vai ser necessário, beleza? Então, assim, o código de ética, ele é essencial por quê? Né? E por a que ele serve? Então, ele é um manual de conduta para profissionais certificados, guiando a ética e definir princípios para manter o alto padrões profissionais. Então, vão ter alguns princípios que vão reger como você tem que lidar no seu dia a dia, no seu trabalho, como é que você tem que tratar o seu cliente, o que você tem que priorizar ou não, beleza? E por que isso é importante? Porque ele constrói confiança, é a base de todas as relações financeiras, né? Protege contra fraudes, fortalecendo a credibilidade do mercado financeiro. Lembrando que a Ambima, ela é responsável pela autorregulação, beleza? Que é diferente de regulação, mas ela é responsável pela autorregulação. Ela quer entregar mais do que a lei pede. Então, se a lei pede 2x, ela quer dar 4x, entendeu? E isso quer dizer o quê? Que ela precisa se preocupar como os agentes que estão aderindo a esse código, como as pessoas que utilizam esse selo estão prestando esse serviço, beleza? Então é uma forma de ela ainda aumentar mais ainda os padrões que a lei exige. Porque a lei já vai falar que você não pode roubar, você não pode omitir informação, você não pode enganar, você não pode, enfim, várias coisas. Mas a Ambima quer ir além. Show? Que são pilares fundamentais: a transparência, a responsabilidade, a honestidade, a imparcialidade e assegurar um ambiente de negociação íntegro e equitativo. Então você tem que ser transparente com o cliente,
você tem que ter responsabilidade, até porque você está lidando com dinheiro, às vezes com sonho de pessoas, ser honesto, ser imparcial, não colocar ou não indicar ali aqueles produtos só porque lhe convém ou porque você vai ter algum benefício, beleza? Porque isso não acontece e não pode acontecer. E quais são os pilares do código, né? Como eu falei, a transparência, as informações elas precisam ser claras e acessíveis aos investidores, a responsabilidade, agir com cuidado e diligência, isso é essencial. Diligência, inclusive você está estudando, se atualizando, você está cumprindo essa parte aqui. Honestidade, a integridade deve guiar todas as suas ações e a imparcialidade. Então, decisões sem influências indevidas. O que é indevidas? Você ganhar alguma coisa ali pessoal, ser bom para você como pessoa física, ou simplesmente indicar alguma coisa que não vai ser boa para o cliente só porque você quer bater meta, beleza? Indo adiante, a relevância dos princípios, né? Como eu já destaquei, o comportamento ético ele constrói uma base de confiança, né? E essa base ela é primordial nas transações financeiras, beleza? Lembra, quando a gente está falando de sistema financeiro nacional, bem no início do nosso curso, a gente vai ver que o sistema financeiro nacional, o principal objetivo dele é unir superavitários com deficitários, né? Unir quem tem excesso de recursos com quem tem pouco recurso. Então, ele facilita esse meio. Por quê? Se você tivesse 10 milhões de reais e quisesse emprestar para alguém, e você não tivesse a figura ali do sistema financeiro nacional, você teria muita dificuldade. Não seria algo simples emprestar esse dinheiro, depois cobrar e etc. O sistema financeiro ele vem o quê? Para trazer essa confiança. A confiança é a base do sistema financeiro nacional. Você empresta esses 10 milhões para o banco, porque você sabe que o banco ele vai ser criterioso ao emprestar o dinheiro, quando vai fazer uma análise de crédito realmente assertiva e que ele vai emprestar para alguém que vai pagar o banco de volta, o banco não vai quebrar e ele vai poder te devolver o dinheiro com a rentabilidade, beleza? Então, ó, a base da confiança é essa base. Responsabilidade e vigilância, né? Protege os interesses dos clientes e do mercado. Inclusive, é muito importante você proteger os interesses do cliente, porque, querendo ou não, ele é o elo mais fraco. Você, quando estiver atuando na instituição financeira, ou quando você atua, você está numa posição privilegiada. Você tem informações que muitas vezes o cliente não tem. Você tem uma análise técnica, um olhar ali, um conhecimento sobre o produto que ele não vai ter, por isso é importante proteger o interesse dos clientes. Boa fé e transparência. Então, assim, você tem que, de fato, diminuir essas assimetrias. Até que eu falei, né? O interesse do cliente, você tem que diminuir essas discrepâncias de informação entre o cliente e a instituição. E conformidade com as regras. Garante a legalidade e a integridade das operações. Lembrando, sempre é importante destacar, a Anbima, ela autorregula, tá bom? Então, ela está aqui autorregulando o mercado, com padrões acima da lei. Então, indo adiante, tá bom, o que é essencial para o mercado financeiro? E olhando esse código, o que é necessário, o que é essencial? Cumprimento das obrigações, garante a credibilidade e a estabilidade, já pontuei isso no slide passado, atualização técnica, ou seja, você aqui estudando, se você já está no mercado financeiro, ou você estudando para chegar capacitado caso você ainda não esteja trabalhando no mercado financeiro. Honestidade e equidade, né, tratamento justo e sem conflitos, independência e imparcialidade e sigilo de informações, proteger dados evitando o uso indevido, beleza? Você está vendo que a maior parte desses princípios estão preocupados na credibilidade da instituição financeira e na experiência do cliente, beleza? Então vai pegando a essência do código. E qual que é o seu dever como profissional? Se você já trabalha ou vai trabalhar, o que você precisa fazer? Quando você estiver pensando em dever, você tem que ter muito claro o que você está oferecendo e para quem você está oferecendo. Por isso é importante você ter o quê? A adequação do perfil. Produtos alinhados com o investidor, né? Aqui, inclusive, quando você lê essa palavra, lembra de API, que são aquelas perguntinhas para você poder qualificar se o cliente ele é arrojado, se ele é
moderado ou se ele é conservador. Porém, você, voltando aqui para essa partezinha, você precisa entender o seu cliente e saber quem é a pessoa que está ali na sua mesa ou que você está conversando no telefone. Por quê? Você tem que oferecer produtos ou botar à disposição serviços que façam sentido para o grau técnico, para o grau de conhecimento, enfim, para a fase de vida daquele cliente, para você não prejudicar ele. Não necessariamente um produto ou um investimento que é bom para mim vai ser bom para, enfim, o João. Show? Necessidades e objetivos. Então, você tem que considerar as metas e os contextos pessoais daquele cliente. Você não tem que considerar a meta da agência, beleza? O foco é o cliente. E clareza na comunicação. Materiais claros e compreensíveis. Nada de omitir aquele seguro que vai ter dentro do contrato e assim por diante, beleza? Não faça isso. Outros deveres essenciais. Livre concorrência, pois informar os riscos, adequação ao perfil e materiais claros. Show? Isso aqui tem que estar ali baseado e tem que estar conduzindo todo o seu trabalho no dia a dia. Show. Você como candidato da Ambima. Aqui, você ainda não é certificado. Por exemplo, quando eu falo que eu sou especialista em investimento, é porque eu tenho uma certificação específica. Quando eu falo que eu estou habilitado a ser gestor de um fundo, eu tenho outra certificação específica. Então, eu não sou mais um candidato. Eu tenho, de fato, ali alguma certificação que me coloca numa posição. Porém, o que o candidato precisa ter, beleza? Então, cuidado. Por quê? Eu já vejo cobrando na sua prova, colocando a regra para o certificado, a regra para quem tem as certificações da Ambima, tem que seguir que princípios, tem que seguir o quê? E, na verdade, não vai ser quem é certificado, e sim o candidato, quem vai fazer a certificação. Integridade, equidade, ética e respeito, beleza? Então, eu gosto de fazer isso aqui, dá para fazer o seguinte, ó. Tem como você fazer um rei, beleza? Então, o rei são as regras para o candidato. Respeito, ética, equidade e integridade. Ó, já vou botar no meu material essa. Acabei de fazer aqui. Rei. Vou decorar essa parada aqui que eu vou botar no material. Beleza? Já decora aí, ó. Foi ao vivo. As regras garantem a integridade e a equidade nos processos de certificação e contribuem para um ambiente de avaliação justo. Show? Então vamos fazer aqui algumas questõezinhas para ver como isso poderia ser cobrado na hora da prova. Beleza? Qual dos seguintes não é um pilar fundamental no Código de Ética da Ambima? E eu já deixei a resposta aqui embaixo, cara. Oh, que vacilão. Mas vai ser a C, sigilo absoluto, bom que fica aí para estudo e para revisão, tá? Normalmente eu não coloco para o aluno, mas aí aqui é bom que você não fica dependendo de um material de apoio caso você queira pegar o material. Então, transparência, o que não é um pilar fundamental do Código de Ética. Lembra que a gente falou dos pilares fundamentais. Transparência vai ser, então não é a resposta, né? Responsabilidade, sigilo absoluto, mesmo em caso de fraude, você não é doido de marcar um negócio desse sendo como certo, né? Mas no caso está errado, por isso que vai estar certo. E imparcialidade. Tudo isso aqui a gente viu, beleza? Questão e dever. Não tinha preparado isso, mas faz o seguinte: se não tiver o material de apoio no link da aula, manda uma mensagem, bota um comentário pedindo que eu vou dar algum jeito de conseguir entregar isso para você, tá bom? Eu mando os slides. Mas vamos lá, questão, né? Deveres dos profissionais. Qual a principal finalidade da prática de suitability por profissionais certificados, né? No caso aqui, aquela API, no caso, você de fato conhecer o seu cliente. A gente já sabe, né? A resposta C, que vai ser assegurar que os investimentos sejam adequados ao perfil do investidor. Nada de ficar oferecendo coisa arriscada, mais agressiva, com alto rendimento, alta probabilidade de rendimento, porém com um risco de perda para o seu João que gosta de aplicar na poupança, beleza? Então, aqui vai ser a nossa resposta certa. Aumentar o volume de vendas de produtos financeiros
você tem que buscar isso, mas não é a principal finalidade. Garantir que todos os investidores tenham acesso aos mesmos produtos, não, como eu falei. Às vezes o seu João, ele vai só aplicar em poupança e tá tudo bem. Ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele, é o perfil dele. E vai ter outras pessoas que vão querer aplicar em criptoativos e tá tudo bem também, é o dinheiro delas, e por isso que você também vai estudar criptoativos, porque, muito embora seja algo arriscado, né, mais arrojado, está fazendo parte do dia a dia das pessoas. E reduzir a necessidade de informar os riscos de investimento. Não, independente do perfil do investidor, você tem que estar avisando ele, preparando ele para eventuais riscos, beleza? Questão aqui vai ser o que configura fraude ao processo de certificação da Anbima. Aqui a gente já sabe que são todas as alternativas, bom que a gente revisa, né? Ou melhor, a gente estuda. Porque poderia ser apenas um certo ou uma errada, né? Então, o que configura fraude é o processo de certificação. Oferecer presente para obter vantagem ilícita, compartilhar o conteúdo do exame e utilizar equipamento eletrônico durante o exame. Isso aqui não pode, beleza? E outra coisa, se você estiver fazendo a certificação, você não pode falar que é certificado ou que já é o profissional, beleza? Você tem que passar na prova. Então, acho que é outra partezinha que eu acho que faz sentido se eles cobrarem. Comportamento ético. Qual a importância do comportamento ético no mercado financeiro? De novo, aqui foi mal ter botado já as respostas, mas a gente está estudando, né? B. Construir confiança entre os participantes do mercado. Qual a importância do comportamento ético no mercado financeiro? Construir a confiança entre os participantes do mercado. Lembra, o superavitário só tem coragem de dar o dinheiro dele para uma instituição financeira porque ele acredita que aquela instituição financeira vai seguir as leis, que vai seguir ali as regras, que vai ter ali uma conduta correta e vai ter uma análise de risco, enfim, na hora de emprestar o dinheiro, e que esse dinheiro depois ele vai retornar para essa pessoa com os rendimentos acertados e que o banco não vai quebrar. Isso está baseado o quê? Uma confiança no mercado. Quanto mais tiver códigos, leis, dispositivos e mecanismos para aumentar esses padrões, aumentar a governança das instituições financeiras, maior é essa confiança e mais vai ser leve ali as operações dentro do mercado, beleza? E aumentar a competitividade entre as instituições? Não, não é isso. C, garantir o sigilo absoluto das informações? Não. Cuidado que essa palavra absoluto é muito forte, viu? A tendência de algo que fala sempre, somente, absoluto, a tendência de estar errado é muito grande. Existem alguns casos que você pode usar esse termo, mas cuidado, tá? Muito taxativo. E a gente já viu não, né? Que caso de uma fraude, por exemplo, você não vai manter o sigilo. D, minimizar a necessidade de regulamentação? Também não, pelo contrário, ela vem aqui para somar. Vamos aqui para a próxima. Por que a atualização técnica é importante para os profissionais do mercado? Letra A, né? Para aumentar o número de certificações? Não. Por um lado, quanto maior o número de certificações, existem dois fatores que ocorrem. Primeiro, você vai ter mais pessoas técnicas e com conhecimento e habilitadas para, de fato, entrar num mercado que ele é muito justo, né? Quem trabalha no mercado financeiro sabe que provavelmente você não vai ficar multimilionário, mas você tem uma remuneração muito digna, você tem, enfim, dentro da sociedade que a gente vive, você tem muitos benefícios. Porém, quanto mais pessoas tiverem, por exemplo, certificações de base, para você poder crescer na sua carreira, você vai precisar ter as certificações, a próxima certificação e depois a próxima certificação. Isso para o mercado é bom porque chegou em algum momento, a certificação de entrada da Anbima praticamente te garantia conseguir uma vaga de emprego. Agora, meio que você precisa ter ela para ir para a sua entrevista de emprego. Não é mais um diferencial, é um pré-requisito. Agora, a que era acima dela, você começa a ser um diferencial, mas ela já está deixando de ser. Então, cada vez mais você tem que tirar certificações mais difíceis, mais complexas, mais robustas, para poder se destacar no mercado, e isso faz o mercado como um todo, tecnicamente, ser mais eficiente. Beleza? Mas o fim dela não é aumentar o número de certificações, e sim preparar melhor as pessoas. Letra B.
para acompanhar as mudanças e inovações do mercado. Sim, faz sentido você ter que se qualificar tecnicamente para isso. Para garantir a estabilidade do mercado, não. D, para reduzir o risco dos investimentos, também não. Realmente, a nossa resposta fica sendo a letra B. Beleza? E eu cheguei aqui no final do material. Como eu falei, se você não tiver aqui no link da descrição e você quiser o material, comenta, ou enfim, mas se tiver no link da descrição, comenta também, tá bom? Fortalece esse conteúdo aqui. Eu vi o que vai cair, eu mastiguei e eu já estou te passando. Não tem segredo que vai cair na hora da prova. Na verdade, eu acredito que, em específico, a parte do código de ética vão ser questões mais fáceis, e então até vai facilitar a prova num certo ponto de vista, beleza? Não caia ali numa conversa que você precisa pagar mais ou que o curso ficou mais caro e etc, que já está atualizado, porque na realidade não é nada complexo. Tanto que eu estou trazendo aqui para vocês, estou me esforçando aqui para passar um material de apoio com qualidade, e a única coisa que eu peço em troca é para se inscrever, deixar um like, acompanhar os outros vídeos. Diariamente eu estou postando vídeos aqui que vão de encontro com os seus objetivos e seus sonhos. Show? E vou ver se eu subo aqui o de criptoativos também. Valeu e bons estudos!